Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Chegamos à segunda-feira da 24ª semana do Tempo Comum. Hoje a igreja faz memória a São Cornélio, Papa, e São Cipriano, Bispo. Os dois foram mártires. Eles viveram no século III. Cornélio foi Papa em 251 a 253 e posicionou-se com misericórdia em favor dos que fraquejaram na fé em meio às perseguições. E São Cipriano, ele colaborou com a Igreja da África do Sul e nos deixou preciosos escritos sobre a cultura cristã. Celebramos dois santos que nos vai recordar a comunhão da Igreja em todos os cantos do mundo em vista à propagação do Evangelho. Amém. Obrigado por me receber em sua casa. Seja bem-vindo. Peça a sua oração. Eu quero rezar com você. Vai ler a palavra de Deus. Peçamos a Deus antes uma graça. Senhor, que todas as minhas intenções, todos os meus pensamentos, todos os meus sentimentos sejam voltados para o teu louvor e para o teu servir. Hoje rezaremos com a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 17 ao 26 e o versículo 33. Irmãos, no que tenho a dizer-vos, eu não vos louvo, pois vossas reuniões não têm sido para o vosso bem, mas para o mal. Com efeito, e em primeiro lugar, outro dizer que, quando vós nos reunis em assembléia, tem sugerido divisões entre vós, e em parte acredito. Na verdade, convém que haja até cisões entre vós, para que também se tornem bem conhecidos aqueles dentre vós que resistem à prova. De fato, não é para comer a ceia do Senhor que vos reunis em comum, pois cada um se apressa a comer a sua própria ceia. E enquanto um passa fome, o outro se abriga. Não tendes casas onde comer e beber? Ou desprezais a igreja de Deus e quereis envergonhar aqueles que nada têm? Que vos direi? Hei de elogiar-vos? Neste ponto não posso elogiar-vos. O que eu recebi do Senhor foi isso que eu vos transmiti. Na noite em que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e, depois de dar graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei-o em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, tomou também o cálice e disse: este cálice é a nova aliança em meu sangue. Todas as vezes que deles beberdes, fazei isto em minha memória. Todas as vezes, de fato, que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, estareis proclamando a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, meus irmãos, quando vos reunirem para a ceia, esperai uns pelos outros. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo tutorial 39 e 40. Irmãos, anunciar a morte do Senhor até que ele venha. Sacrifício e oblação não quisestes, mas abriste, Senhor, os meus ouvidos. Não pediste oferta nem vítimas, holocausto por nossos pecados. Então eu vos disse: eis que venho. Irmãos, anunciar a morte do Senhor até que ele venha. O Evangelho está em Lucas, no capítulo 7, versículo de 1 a 10. Naquele tempo, quando acabou de falar ao povo que o escutava, Jesus entrou em Cafarnaum. Havia lá um oficial romano que tinha um empregado a quem estimava muito e que estava doente à beira da morte. O oficial ouviu falar de Jesus e enviou alguns anciãos dos judeus para pedir que Jesus viesse salvar seu empregado. Chegando aonde Jesus estava, pediram-lhe com insistência: o oficial merece que lhe faça esse favor, porque ele estima o nosso povo. Ele até nos construiu uma sinagoga. Então Jesus pôs-se a caminho com eles. Porém,
Quando já estava perto da casa, o oficial mandou alguns amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois eu sou digno de que entres em minha casa. Nem mesmo me achei digno de ir pessoalmente ao teu encontro, mas ordena com a tua palavra e o meu empregado ficará curado. Eu também estou debaixo de autoridade, mas tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Se ordena a um vai, ele vai, e a outro vem, ele vem. E ao meu empregado faz isso e ele o faz. Ouvindo isso, Jesus ficou admirado, virou-se para a multidão que o seguia e disse: Eu vos declaro que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Os mensageiros voltaram para a casa do oficial e encontraram o empregado em perfeita saúde. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. E do dia de hoje nos mostra um homem que tinha uma estimativa, que estimava muito seu empregado. E ele vai até Jesus, pois tinha fé que ele o salvasse. Tinha fé que Jesus o curasse. Porque ouviu falar dos milagres e portentos de Jesus. E não era nenhum cristão, não. Nem nenhum seguidor de Deus. Era um oficial romano. Um homem que não era religioso, que escutou falar de Jesus. Ele tem um empregado que está à cama, à beira da morte. Hoje, a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, Paulo vai relatar a Santa Ceia, a Santa Ceia Apostólica, o ensinamento recebido dele pela boca de Jesus. A Eucaristia é o primeiro lugar da minha vocação. A Eucaristia não é um encontro. Paulo diz assim: todas as vezes que a comunidade se reunir, fizer a memória de Jesus morto, ressuscitado, é ali que eu estarei. Essa fórmula, fazer isso em memória de mim, não é um simples testamento, não, mas uma memória eficaz e atual. A Eucaristia é comer a ceia do Senhor. É sinal escolhido por Jesus. Sinal respeitado por toda a tradição apostólica. O Salmo 39, 42 vai dizer: Irmãos, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. É isso que temos que fazer. Ser grandes missionários na Igreja de Jesus Cristo. E Lucas 2, no capítulo 7, Jesus vai falar desse grande missionário. Um patrão tinha um empregado que estimava muito, despertou estima, gratidão por aquele funcionário. Ele estava doente. Então o oficial romano pediu para ir até Jesus e que já curasse o seu empregado. A fé dele. Mesmo sem ter que conhecer a religião, ele tinha fé no que foi anunciada pelo recanto onde passava Jesus. E o oficial romano pediu, mas não se achava digno de Jesus entrar na casa dele. E pede para Jesus interceder por ele, onde ele está. Olha que fé bonita, né? E pediram a Jesus que ajudasse o oficial com insistência, ou seja, talvez alguém tenha colocado algum empecilho naquele momento. E falaram para Jesus: olha, ele é tão bom para a gente, Jesus, que até uma sinagoga construíram. Porque, mesmo sem religião, ele tinha um gesto de gratuidade para com seu povo. Então, quando ele imaginou que aquela sinagoga, eu acho que ele nunca nem pensou nisso, né? Ele fez por amor mesmo. Mas foi uma sinagoga que fez Jesus mover-se até ele. Não basta só a fé. Nós temos que ser estimados
pelas pessoas. A pessoa precisa ver a gente como alguém que vai nos levar para o céu. Se você conseguiu isso, o seu caminho é esse. Não, nunca feche as portas para o seu irmão. Nunca. Você chega a ponte para ele. Será que nós fazemos alguma coisa por aquele que nós estimamos? Por aquele que não pede a sua intercessão? Como é que eu faço? A gente muitas vezes é capaz de fazer até um jejum. Ou um sacrifício. Para mostrar nossa fé. Mas nós temos que apresentar também estima para mover o nosso coração para essas situações. Jesus viu um patrão que gostava dos seus empregados. Os empregados gostavam dele pela sua bondade, pela sua atenção. Coisa bonita, né? Ele diz assim, eu conheço o poder da palavra. Olha só. Eu conheço o poder da hierarquia. Eu não sou digno do Senhor ver na minha casa. Libere uma palavra. Meu empregado ficará curado. Porque quando eu mando um empregado meu fazer uma coisa, ele faz. Quando eu mando ele vir, ele vem. Eu fico admirado com aquela fé daquele homem. Às vezes, nós temos fé na medalha. Temos fé no óleo, na água benta, nos sacramentais. Mas nós precisamos ter fé também na palavra, no Evangelho de cada dia, que faz mudar o nosso coração. Jesus, ele vê esse patrão como modelo para a nossa vida, modelo para a nossa caminhada cristã. Então, não espere alguém colocar nas suas mãos, na sua mente, nada não. Espere a palavra que toca você, que te abençoa. Nem tudo é palpável. Mas é o que precisamos. Então nos movamos para a palavra diária de Deus. Jesus hoje nos fala que devemos interceder pelos amigos, pelas pessoas que estimamos. Que devemos não fechar as portas para esse pessoal que é tão importante na nossa caminhada. Lute por alguém, interceda por seus amigos, peça ajuda, não tenha medo. Hein? Se alguém falar assim, fulano pede muitas coisas, cuidado com o que ele fala. Afasta-te de mim, Satanás, porque não perdes as coisas do céu. Quantas coisas aprendemos na palavra de Deus. E é nisso que está a nossa grandeza. Esse que nos salva, que nos coloca no caminho, no itinerário do céu. Então peçamos a Deus a graça de nunca que nos falte pessoas desta terra para impor as mãos sobre nós e rezar por nossas vidas. Que nunca nos falte os sacramentos e os sacramentais, nem a palavra de Deus. Rezemos por muitas pessoas que estimamos e precisam da minha e da sua oração. Por gratidão, coloquemos todos nos pés de Jesus e apresentemos esse amigo, essa amiga da comunidade e peçamos a Jesus, Senhor, manda a tua palavra para o teu povo, para que eles sejam salvos. Amém. Que abençoe você, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Paz e bem.